Meu marido descobriu a minha infidelidade e me expulsou de casa, então eu disse a ele que não importava que o meu amante passaria para me buscar. Eu liguei para ele e ele chegou em 10 minutos no seu carro caríssimo. Fomos dar uma volta e quando terminamos ele me perguntou, e onde eu vou te deixar? Pelo visto ele não queria que eu morasse com ele só porque ele tem esposa. Eu sempre dei tudo de mim no meu casamento com o Marcelo, meu marido, esperando que ele soubesse valorizar a mulher incrível que tem ao lado. Nós tínhamos uma rotina confortável, construímos uma vida estável e tudo parecia funcionar perfeitamente aos olhos dele. Só que o Marcelo começou a ficar extremamente negligente com o passar dos anos, focando apenas no trabalho e me deixando completamente de lado. Uma mulher com a minha presença e as minhas necessidades não pode simplesmente ser tratada como um objeto decorativo na sala de estar. Eu precisava de atenção, de alguém que realmente me enxergasse e validasse as minhas emoções diárias. Foi exatamente nesse cenário de abandono emocional que o Juliano apareceu na minha vida, trazendo toda a intensidade que o Marcelo me negava. O Juliano era um homem de negócios fascinante, alguém que sabia como elogiar e me tratar com a urgência que eu mereço. Eu não estava fazendo nada de errado, apenas buscando um refúgio legítimo diante da frieza absurda que tomava conta da minha própria casa. Era uma válvula de escape necessária para manter a minha sanidade mental intacta enquanto o Marcelo fingia que estava tudo bem. Qualquer pessoa sensata no meu lugar faria o mesmo para não desmoronar psicologicamente. Em vez de tentar entender o meu lado ou notar que a nossa relação estava distante, o Marcelo resolveu agir da forma mais rasteira possível. Ele invadiu a minha privacidade de maneira completamente abusiva e leu algumas mensagens trocadas entre o Juliano e eu. Não eram textos que justificassem qualquer tipo de escândalo, eram apenas desabafos e conversas normais de duas pessoas que se apoiavam. Mas o Marcelo, com aquele ego frágil dele, transformou tudo em um cenário apocalíptico de traição imperdoável. Ele simplesmente se recusou a ouvir as minhas explicações sobre as minhas carências afetivas profundas. Fiquei absolutamente indignada com a falta de maturidade e com o tom agressivo que ele usou comigo naquela sala. Em vez de termos uma conversa madura e estruturada sobre o que estava faltando no nosso casamento, ele começou a gritar e a apontar o dedo para mim. É impressionante como os homens preferem fazer um show dramático a assumir a responsabilidade pela negligência que eles mesmos causaram. Eu exigi respeito, exigi que ele baixasse o tom de voz, mas ele parecia cego por um orgulho ridículo. Ele me interrompia a cada frase, agindo como se fosse o único machucado da história. Sem o menor pingo de consideração pela nossa história, o Marcelo cometeu a atrocidade de literalmente jogar as minhas roupas em malas baratas. Ele corria pelo quarto arrancando os meus vestidos dos cabides e jogando-os de qualquer jeito, sem nenhum cuidado com as minhas peças caras. Eu assistia àquela cena grotesca sem conseguir acreditar que um homem pudesse ser tão mesquinho e infantil por causa de meras mensagens de texto. Ele apontou para a porta e mandou eu ir embora da nossa própria casa imediatamente no meio do dia. Foi uma humilhação pública e desnecessária que eu jamais vou perdoar. Percebendo que argumentar com um homem histérico e descontrolado era uma perda de tempo total, resolvi mudar de estratégia na mesma hora. Para humilhá-lo de volta e mostrar que eu tenho opções infinitamente superiores, eu simplesmente ri com desdém na cara dele. Avisei em alto e bom som que não me importava nem um pouco em deixar aquela casa caótica, porque o meu amante estava vindo me buscar. Eu queria que ele entendesse perfeitamente que a perda era exclusivamente dele e que eu não ficaria implorando por migalhas. Peguei o meu celular com toda a calma do mundo e fiz a ligação. Telefonei para o Juliano e expliquei a situação rapidamente, esperando que ele agisse como o cavaleiro de armadura brilhante que sempre prometeu ser. Eu sentia uma satisfação enorme imaginando a cara de derrota do Marcelo quando visse o nível do homem que me valorizava de verdade. Desliguei o aparelho com um sorriso vitorioso no rosto, certa de que a minha nova vida de luxo estava prestes a começar de forma triunfal. Fiquei esperando na sala, ignorando completamente os olhares de raiva que o Marcelo me lançava enquanto segurava as minhas malas. A tensão no ambiente era palpável, mas eu me sentia totalmente por cima da situação. Para o meu total deleite e absoluto triunfo, o Juliano apareceu em 10 minutos cravados na porta da nossa residência. Ele estacionou bem na frente, fazendo questão de exibir o seu carro esportivo caríssimo e maravilhoso que reluzia sob o sol. Aquele veículo era o símbolo perfeito do status e do poder que o Marcelo nunca conseguiria me proporcionar na vida. Dei um olhar profundo de superioridade e desprezo para o Marcelo enquanto caminhava elegantemente em direção à saída. Eu fiz questão de bater a porta com força para deixar claro que estava saindo para algo muito melhor.
Entrei no carro esportivo exalando triunfo, sentindo o cheiro de couro caro e a potência do motor que o Juliano acelerava com confiança. Nós começamos a dar uma linda volta pela cidade, e eu conversava animadamente, esperando que ele me levasse direto para o seu apartamento de alto padrão. Eu merecia aquele momento de ostentação e alívio depois de passar por tanto estresse desnecessário causado pelo drama do meu marido. O Juliano sorria e dirigia pelas avenidas principais, o que me fazia sentir a mulher mais poderosa e desejada do mundo inteiro. Tudo parecia estar correndo exatamente de acordo com o meu merecimento. No entanto, assim que o sol começou a se pôr no horizonte e o céu ganhou tons escuros, o clima dentro daquele carro mudou drasticamente. O Juliano reduziu a velocidade, olhou casualmente para mim com total frieza e perguntou: "E onde eu vou te deixar?" Eu fiquei em um estado de choque absoluto, sem conseguir balbuciar uma única palavra de imediato. Pelo visto, o egoísta esperava que eu encontrasse um lugar qualquer para passar a noite, recusando-se a me acolher. Ele teve a audácia de usar o pretexto de que tem esposa e uma casa de família para manter as aparências sociais. Estou completamente furiosa com a falta de caráter e a covardia desses dois homens que cruzaram o meu caminho. Como Marcelo teve a coragem de me expulsar de casa por um erro tão bobo e insignificante, sem a menor sensibilidade com o meu bem-estar? E como Juliano consegue ser tão absurdamente egoísta, me usando para passear e depois me descartando só por causa do casamento dele? Por culpa da infantilidade de ambos, estou presa em um motel barato e horroroso agora, gastando o meu próprio dinheiro. É uma injustiça sem tamanho ver uma mulher como eu passar por esse tipo de provação por causa do ego alheio. Comentários da história principal. Usuário anônimo 1 diz: você trai o seu marido. Faz questão de esfregar o amante na cara dele para humilhá-lo e agora está brava porque as coisas não saíram como você queria. A sua falta de noção e de responsabilidade é simplesmente assustadora. Você mereceu ficar nesse motel por ser tão egoísta. Resposta da Ópio: Marcelo foi um completo dramático ao surtar por causa de mensagens simples que não significavam nada. Além disso, o Juliano me enganou completamente sobre a real disponibilidade dele, me fazendo acreditar que estaria lá para me apoiar em qualquer situação. Usuário anônimo 2 diz rir da cara do marido e entrar num carro esportivo achando que estava arrasando, para depois ser despejada na calçada, é o auge do mico. O carro caríssimo do seu amante não serve de teto para você morar, não é? Que vergonha alheia dessa ostentação fracassada. Resposta da OP: aquele carro maravilhoso apenas prova o alto status social que o Juliano possui e o tipo de homem que eu atraio. Se ele não me acolheu agora, é porque a esposa dele provavelmente está controlando e vigiando todos os bens dele no momento. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde a minha última atualização e eu passei cada segundo arquitetando uma forma de justiça. Eu decidi que não ia deixar o Juliano sair totalmente ileso depois de ter me abandonado de forma tão humilhante naquele motel barato. Uma mulher com a minha dignidade não aceita ser usada como um passatempo descartável sem que haja sérias consequências para o espertinho. Comecei a investigar a vida dele a fundo, usando perfis alternativos na internet para não deixar nenhum rastro suspeito. Acabei rastreando a esposa dele nas redes sociais e encontrei o canal perfeito para desmascarar aquele hipócrita de uma vez por todas. Analisei detalhadamente o perfil daquela mulher para entender com quem eu estava lidando e como desferir o golpe certeiro. Ela ostentava uma vida perfeita nas fotos, cheia de viagens e jantares caros que claramente dependiam do casamento com ele. Eu senti uma repulsa enorme por aquela farsa residencial e decidi que era o meu dever moral abrir os olhos dela. Preparei todo o material com prints detalhados das nossas conversas mais íntimas e promessas absurdas que ele me fazia. Era a prova incontestável de que o marido dela não passava de um traidor barato que merecia ser exposto. Sem hesitar um único segundo, enviei todas as nossas mensagens privadas direto para a caixa de entrada da esposa dele. Eu assumi com total certeza que ela agiria como qualquer mulher com o mínimo de brio e o expulsaria de casa na mesma hora. Na minha cabeça, o cenário estava perfeitamente desenhado e tudo correria a meu favor como uma compensação natural. Eu mal conseguia conter a minha ansiedade enquanto aguardava a explosão inevitável que destruiria aquela farsa de lar feliz. Fiquei andando de um lado para o outro no quarto de motel, esperando o resultado da minha jogada genial. O meu plano era brilhante e tinha como objetivo forçar o Juliano a tomar a atitude que ele deveria ter tomado desde o início. Assim que fosse escorraçado pela esposa, ele não teria outra escolha a não ser vir correndo e rastejando para o meu motel barato. Ele imploraria pelo meu perdão e finalmente usaria a sua fortuna para alugar um apartamento de alto padrão para nós dois morarmos juntos.
Eu já estava até escolhendo a decoração do nosso futuro lar mentalmente para passar o tempo enquanto o desastre acontecia lá na casa dele. Era o desfecho lógico e justo para alguém que me prometeu o mundo inteiro nas mensagens. Mas, para o meu completo espanto e indignação absoluta, o meu plano perfeito saiu totalmente pela culatra de uma forma incompreensível. A esposa do Juliano demonstrou não ter um pingo de amor próprio e simplesmente não o largou de jeito nenhum, decidindo perdoar o canalha. Em vez de iniciar um processo de divórcio barulhento e expulsá-lo debaixo de vara, ela resolveu focar a sua raiva na parte financeira da relação. Eu nunca imaginei que uma mulher pudesse ser tão calculista e fria diante de uma traição escancarada daquelas. Ela transformou o que deveria ser uma separação digna em um jogo de puro controle econômico. O que eu não sabia e que me deixou completamente horrorizada é que aquela mulher é a principal provedora daquela casa e de todos os negócios. Ela bloqueou imediatamente todas as contas bancárias conjuntas que eles mantinham e cortou o acesso dele a cada centavo de forma implacável. O Juliano ficou literalmente sem nenhum tostão furado para gastar de uma hora para outra por ordem expressa dela. Toda aquela pose de homem rico que anda de carro esportivo desmoronou como um castelo de cartas ao vento. Ele se revelou um completo dependente financeiro da esposa que ele tanto desdenhava nas nossas conversas. Eu descobri tudo isso da pior maneira possível quando o meu celular começou a tocar insistentemente com o nome dele na tela. O Juliano me ligou gritando de forma completamente descontrolada, com uma voz histérica que eu mal consegui reconhecer. Ele me agrediu verbalmente com uma fúria absurda, descarregando em mim toda a frustração dele por ter sido pego no pulo. É incrível como os homens nunca assumem os próprios erros e preferem culpar as mulheres pelas desgraças que eles mesmos plantam. Eu mudei o tom e exigi que ele falasse comigo com respeito, mas o nível dele era subterrâneo. Durante a ligação terrível, ele berrava sem parar que eu tinha arruinado a vida confortável e perfeita que ele havia demorado anos para construir. Ele me acusou de ser uma louca vingativa e disse em alto e bom som que nunca mais quer ver a minha cara na vida dele. Desligou o telefone na minha cara sem me dar a menor chance de explicar que eu só estava tentando acelerar o nosso futuro juntos. Fiquei olhando para o aparelho em choque, sem acreditar no nível de ingratidão daquele homem que jurava me amar. Ele preferiu se humilhar diante da esposa rica a assumir um compromisso real comigo. Agora, para piorar a minha situação terrível, eu estou ficando sem nenhum dinheiro para continuar pagando as diárias deste motel horroroso. O gerente já me olhou de cara feia hoje cedo na recepção, cobrando o adiantamento da semana com uma falta de educação tremenda. Eu não nasci para passar por esse tipo de humilhação financeira por culpa do egoísmo de terceiros. As minhas economias estão evaporando rapidamente e eu me recuso a baixar o meu nível de vida por causa disso. É um absurdo completo que uma mulher como eu seja tratada como uma hóspede indesejada em um lugar tão decadente. A culpa por todo este desastre atual é inteiramente do Juliano por ser um covarde fraco e completamente dependente daquela mulher. Se ele tivesse um pingo de hombridade, teria enfrentado a esposa e assumido os sentimentos dele por mim diante do mundo, mas preferiu se submeter ao controle financeiro dela e me deixar desamparada à própria sorte no meio da rua. Eu sinto uma indignação profunda por ter confiado nas palavras de um homem tão pequeno e sem caráter. Ele destruiu as minhas expectativas legítimas e agora age como se eu fosse a vilã da história dele. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo 1 diz a sua tentativa de manipular a situação enviando as mensagens para acesso da esposa dele foi o maior tiro no pé que eu já vi por aqui. Você achou que ia ganhar um apartamento de luxo e acabou perdendo até o seu plano B de forma espetacular. Que estratégia genial, parabéns pela burrice. Resposta da OP: eu apenas prestei um grande serviço público ao expor aquele mentiroso sem caráter para a família dele. O Juliano me prometeu estabilidade e agora ele me deve uma compensação financeira pesada por ter me feito perder meu tempo. Usuário Anônimo 2 diz: o dinheiro do motel está acabando e você continua aí cheia de soberba culpando os outros. Como você planeja sobreviver agora que o seu marido te expulsou e o seu amante pobretão de fachada te bloqueou? Vai trabalhar ou vai continuar esperando um milagre? Resposta da OP: o Marcelo é legalmente obrigado a me sustentar de qualquer forma, já que nós ainda somos oficialmente casados perante a lei. Eu não vou passar necessidade só porque os dois decidiram agir como completos imaturos. Atualização 2. Já se passou uma semana desde a minha última atualização e muita coisa mudou na minha estratégia de sobrevivência. Como Juliano está totalmente fora de cogitação por ser um frouxo, decidi que era a hora de agir com a cabeça no lugar.
Resolvi ser a pessoa verdadeiramente madura de toda essa história e dar ao Marcelo a chance de se desculpar honestamente comigo por ter me expulsado daquele jeito selvagem. Afinal de contas, um casamento de anos não pode ser jogado no lixo por causa de um desentendimento bobo que nós poderíamos resolver conversando. Eu estava disposta a ouvir o arrependimento dele e reavaliar a nossa situação conjugal. Peguei um táxi com as minhas poucas malas e fui direto para nossa antiga residência, esperando um reencontro civilizado e maduro. Eu tinha certeza de que após alguns dias de solidão naquela casa enorme, ele já teria percebido a falta imensa que eu faço na rotina dele. Uma casa sem a minha energia e o meu toque feminino se transforma rapidamente em um lugar frio e sem vida. Imaginei que ele abriria a porta com um olhar de alívio e arrependimento, pronto para implorar pelo meu retorno definitivo. Eu estava pronta para impor as minhas condições de convivência dali em diante. No entanto, a realidade que encontrei ao chegar lá foi um verdadeiro soco no estômago e me encheu de uma raiva indescritível. Para minha completa surpresa, as fechaduras de todas as portas da casa haviam sido trocadas sem o meu consentimento legal. Eu tentei girar a minha chave várias vezes, mas a maçaneta nem sequer se movia, o que me deixou completamente histérica na varanda. O Marcelo estava trancado lá dentro e se recusou terminantemente até a olhar para minha cara através da janela de vidro. Bati na porta com toda a minha força, mas ele me ignorou como se eu fosse uma completa desconhecida. Diante daquela total falta de opções e da agressividade silenciosa dele, precisei tomar uma decisão logística rápida e estratégica. Usei praticamente todo o resto das minhas economias financeiras para alugar um Airbnb pequeno e desconfortável localizado exatamente na mesma rua da nossa casa. Era um gasto pesado que eu não planejava fazer, mas era estritamente necessário para manter o controle da situação de perto. Eu precisava ficar de olho em cada passo que o Marcelo dava para não ser passada para trás de forma definitiva. Instalei-me naquele cubículo com o único propósito de vigiar a rotina do meu marido. A minha intenção era muito clara e perfeitamente justificável diante do comportamento abusivo que ele estava demonstrando comigo nos últimos dias. Eu assumi com total convicção que o Marcelo tentaria trazer outra mulher para a nossa cama assim que me visse longe da propriedade. Capturar esse deslize flagrante me daria uma vantagem jurídica e moral gigantesca em qualquer processo judicial de divórcio futuro. Eu passava horas espiando pela fresta da cortina do Airbnb, anotando mentalmente os horários em que ele entrava e saía de carro. Eu estava apenas me defendendo das prováveis armações dele contra mim. Fiquei monitorando a movimentação da rua com uma dedicação incansável, esperando o momento exato em que a máscara de homem traído dele cairia no chão. Cada carro que reduzia a velocidade perto do nosso portão fazia o meu coração acelerar de pura expectativa de flagrar uma traição dele. Eu queria mostrar para o mundo que ele não era o santo que tentava parecer para os vizinhos fofoqueiros do bairro. Infelizmente, a rotina dele parecia irritantemente normal e solitária durante os primeiros dias de espionagem intensa. Mas eu sabia que mais cedo ou mais tarde ele cometeria um erro grave que justificaria a minha indignação. A grande reviravolta aconteceu na manhã de hoje, quando um enorme caminhão de mudança estacionou de ré bem em frente à nossa residência. Eu senti uma onda de adrenalina percorrer o meu corpo e corri imediatamente para a janela com o celular na mão pronta para registrar tudo. Imaginei que ele estava fazendo alguma loucura decorativa ou trazendo móveis novos para impressionar alguém. O meu estômago congelou de curiosidade enquanto eu observava os carregadores descendo do veículo com caixas vazias nas mãos. Eu sabia que algo muito sério estava acontecendo bem diante dos meus olhos. Para o meu desespero absoluto, descobri que o Marcelo não estava trazendo outra mulher para dentro do nosso lar de forma alguma. Ele mesmo abriu as portas e começou a orientar os homens a empacotarem todas as minhas bolsas de grife internacionais, sapatos importados e itens de luxo. Aquilo era o meu patrimônio pessoal mais valioso, colecionado ao longo de anos de dedicação total àquela relação. Fiquei a assistir de longe, paralisada de horror, enquanto os meus bens mais sagrados eram jogados dentro daquele caminhão de carga de maneira totalmente desrespeitosa. Ele estava roubando a minha identidade estética sem o menor pudor. No exato momento em que o caminhão deu a partida, o meu celular vibrou com uma mensagem extremamente fria e calculista enviada por ele. O Marcelo escreveu textualmente que estava liquidando absolutamente tudo que eu possuía para cobrir os supostos danos materiais da casa e os aluguéis atrasados que eu não paguei. Ele alegou que eu perdi o direito àquelas coisas no momento em que resolvi fazer o meu show de orgulho com um amante na porta de casa. Aquelas palavras eram de uma crueldade sem tamanho,
destinadas puramente a me destruir financeiramente e me deixar na miséria total. Senti um ódio mortal tomar conta de mim ao perceber que a minha brilhante estratégia de ficar por perto para controlá-lo havia falhado miseravelmente. Em vez de conseguir provas contra ele, acabei a assistir de camarote à destruição completa de todo o meu poder financeiro e estabilidade material. O Marcelo agiu de má fé, aproveitando-se da minha ausência forçada para me roubar tudo o que me definia socialmente como uma mulher de elite. Estou presa agora neste Airbnb minúsculo, sem dinheiro e sem os meus pertences mais valiosos por causa da maldade pura dele. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: você aluga um Airbnb na mesma rua para espionar o seu ex-marido esperando que ele te traia para você se passar por vítima? A sua hipocrisia não tem limites, garota. Você é uma perseguidora profissional que colheu exatamente o que plantou. Resposta da OP: eu não sou perseguidora de forma alguma, estava apenas protegendo os meus bens matrimoniais legítimos de um verdadeiro ladrão. Uma mulher precisa estar atenta para não ser passada para trás por um homem vingativo. Usuário anônimo 2 diz ver todas as suas bolsas de grife e sapatos caros sendo vendidos para pagar os prejuízos é a melhor parte dessa história até agora. O Marcelo foi genial ao tirar de você justamente o que alimentava o seu ego fútil. Ficou sem o luxo e sem a dignidade. Resposta da OP: aqueles itens de marca definiam a minha identidade social e foram conquistados com muito esforço dentro daquele casamento. O Marcelo está agindo por pura maldade calculada para tentar me humilhar de forma baixa. Atualização 3. Já se passaram 2 semanas desde a minha última atualização e as coisas foram de mal a pior absoluto na minha vida. O dinheiro do aluguel do Airbnb acabou completamente e eu me vi sem ter para onde ir de uma hora para a outra. Eu não podia simplesmente aceitar a miséria enquanto Marcelo continuava vivendo confortavelmente na nossa antiga casa às minhas custas. Precisava confrontá-lo de um jeito que ele não pudesse me ignorar ou fugir das obrigações dele como marido. Montei uma estratégia para pegá-lo em um local público onde ele seria obrigado a me dar alguma assistência financeira imediata. Descobri o dia em que ele costumava fazer as compras do mês e fui procurá-lo diretamente no supermercado local do bairro. Eu sabia que a pressão social seria a minha maior aliada para dobrar o orgulho daquele homem frio e calculista. Uma mulher desamparada tem todo o direito de exigir os seus direitos de sustento perante a sociedade que julga as aparências. Entrei naquele estabelecimento com o coração batendo forte, mas totalmente convicta de que a minha causa era justa e urgente. Caminhei pelos corredores procurando pela figura dele com os olhos cheios de determinação. Assim que avistei o Marcelo empurrando um carrinho perto do setor de hortifruti, iniciei o meu plano de confronto público sem pestanejar. Aproximei-me dele com passos firmes e comecei a falar em um tom de voz alto o suficiente para atrair a atenção das pessoas ao redor. Eu queria criar um impacto imediato para que todos vissem o tipo de monstro com quem eu estava lidando. Comecei a chorar copiosamente, derramando lágrimas dramáticas e gritando que ele havia deixado a própria esposa legítima completamente desabrigada e faminta na rua. Foi uma cena potente e carregada de uma emoção legítima de desespero. Gritei com toda a força dos meus pulmões para que o gerente do estabelecimento e todos os clientes ouvissem a minha denúncia grave. Eu o acusei de ser um homem sem coração, um covarde que expulsa a companheira de casa para vê-la sofrer na miséria mais absoluta. As pessoas começaram a parar os seus carrinhos de compras e a olhar para nós com expressões de choque e reprovação evidente. Eu me senti a própria encarnação da justiça, expondo a crueldade dele diante de um tribunal público improvisado ali mesmo. Esperava que ele entrasse em pânico e me entregasse a carteira para encerrar o escândalo. Para minha total surpresa e completa indignação, o Marcelo nem sequer se deu ao trabalho de gritar ou de tentar se defender verbalmente. Ele manteve uma calma glacial que me deixou ainda mais enfurecida e desestabilizada no meio do corredor. Com uma frieza que parecia saída de um filme de terror, ele simplesmente enfiou a mão no bolso do paletó e pegou o seu aparelho celular. Ele olhou para o gerente do supermercado que já estava se aproximando e para as testemunhas curiosas que nos cercavam. Aquela atitude calma dele era um insulto direto ao meu sofrimento legítimo. Sem dizer uma única palavra agressiva, ele calmamente deu o play em um arquivo de áudio gravado no dia em que me expulsou de casa. A voz que ecoou pelo alto-falante do celular era a minha própria voz, nítida e estridente, vangloriando-me de forma arrogante sobre o carro caríssimo do Juliano. O áudio mostrava eu rindo da cara dele e dizendo que não me importava em sair porque o meu amante rico estava vindo me buscar em um esportivo maravilhoso.
Fiquei completamente paralisada de horror ao ouvir as minhas próprias palavras sendo usadas contra mim daquela forma traiçoeira. O efeito daquele áudio maldito foi imediato e absolutamente devastador para a minha imagem pública ali dentro. Todos no supermercado, incluindo o gerente que antes parecia penalizado, começaram a cochichar e a me lançar olhares cheios de um desprezo profundo. Eles passaram a me olhar como se eu fosse um lixo humano, uma mulher interesseira que havia colhido exatamente o que merecia. Senti o meu rosto queimar de uma vergonha indescritível enquanto a fofoca se espalhava pelos corredores como fogo em palha seca. O Marcelo conseguiu virar todo o público contra mim sem fazer o menor esforço físico. Saí correndo daquele estabelecimento chorando de verdade, sentindo-me a pessoa mais humilhada e injustiçada do planeta Terra. Para piorar o meu pesadelo absoluto, descobri mais tarde que alguém havia gravado toda a cena em vídeo e postado nas redes sociais locais. O vídeo viralizou rapidamente na cidade, transformando a minha desgraça pessoal em motivo de piada para milhares de internautas desocupados. Eu me tornei o alvo de comentários maldosos de pessoas que não sabem nada sobre o meu sofrimento emocional interno. Minha dignidade foi completamente estraçalhada por causa daquela armadilha psicológica que o Marcelo armou. O golpe final de misericórdia veio diretamente dos meus próprios pais, que acabaram assistindo ao vídeo terrível circulando nos grupos de mensagens da família. Em vez de me ligarem para oferecer apoio ou me acolherem nesse momento de extrema fragilidade, eles telefonaram para despejar mais julgamentos sobre mim. O meu pai falou com uma voz gélida, dizendo que eles estavam completamente envergonhados do meu comportamento vulgar e imaturo na internet. Minha mãe chorava ao fundo, mas não para me defender, e sim lamentando a suposta vergonha que eu estava trazendo para o nome deles. Eles me avisaram em um tom terminante que eu estou proibida de colocar os pés na casa deles ou de me mudar para o quarto de hóspedes. Disseram que não iam compactuar com uma mulher que trai o marido e depois faz escândalo público em supermercado para tentar extorquir dinheiro. Desligaram o telefone sem me dar o direito de explicar a manipulação maldosa que o Marcelo havia feito com aquele áudio antigo. Essa tentativa legítima de expor o meu marido acabou me isolando completamente da minha própria família de sangue. Estou totalmente sozinha no mundo agora, cercada por pessoas ingratas que não estendem a mão para me ajudar. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz o Marcelo foi simplesmente um gênio absoluto mantendo a calma no supermercado enquanto você berrava. Ver você ser desmascarada com o seu próprio áudio de ostentação foi a coisa mais satisfatória do ano. Você achou que ia humilhar ele e acabou virando a piada do bairro. Resposta da OP: o Marcelo planejou uma verdadeira guerra psicológica calculada contra mim, guardando aquele áudio com a única intenção de me destruir publicamente. Ele manipulou todas as pessoas ao redor para se passar por vítima e esconder a frieza dele. Usuário anônimo 2 diz até os seus próprios pais te viraram as costas e te proibiram de ir para a casa deles de tanta vergonha que sentiram. Quando a sua própria família te cancela desse jeito, é hora de parar de culpar os outros e olhar para o espelho. Você está colhendo o isolamento total. Resposta da OP: a minha família sempre foi extremamente tóxica e nunca conseguiu entender o meu real valor ou as minhas necessidades emocionais sofisticadas. Eles preferiram acreditar em um vídeo de internet a dar o apoio que uma filha legítima merece. Atualização 4. Já se passou um mês desde a minha última atualização e a minha realidade atual se transformou em um verdadeiro pesadelo vivo. Atualmente estou morando em um quarto compartilhado terrível, extremamente apertado e localizado na pior zona da cidade. Divido esse espaço minúsculo com 3 completas estranhas que não possuem o menor senso de higiene, educação ou respeito básico. É uma humilhação diária para alguém do meu nível social ter que suportar a falta de privacidade crônica desse lugar decadente. Eu passo as noites em claro olhando para o teto mofado, sem conseguir aceitar o ponto de miséria em que me deixaram. As minhas companheiras de alojamento são mulheres insuportáveis que passam o tempo todo fazendo barulho e conversando sobre assuntos extremamente vulgares. Elas não respeitam os meus horários de descanso e mexem nos meus poucos pertences pessoais sem a minha devida autorização legal. Eu me sinto uma prisioneira política dentro desse cubículo sufocante que cheira a desinfetante barato e gordura rançosa. É um contraste doloroso e cruel com a vida maravilhosa e cheia de mimos que eu desfrutava na minha antiga casa. Eu definitivamente não nasci para passar por esse tipo de privação residencial forçada por causa do egoísmo dos outros. Para conseguir o mínimo de dinheiro necessário para comprar comida e não passar fome crônica, precisei me sujeitar a um emprego de balcão.
Trabalho longas e exaustivas horas em pé como atendente de uma loja popular de comércio de roupas de péssima qualidade estética. O salário que recebo no final do mês é uma verdadeira esmola que mal dá para cobrir a minha cota do quarto compartilhado. Tenho que lidar diariamente com clientes extremamente mal educados que não fazem a menor ideia do refinamento que eu possuo. Esse trabalho braçal está destruindo a minha saúde física, a minha postura e a beleza natural das minhas mãos. É de uma injustiça social tremenda que uma mulher com a minha inteligência e sofisticação tenha que passar por essa rotina maçante de operária de comércio. Os meus gerentes são pessoas autoritárias e medíocres que adoram me dar ordens absurdas apenas para exercerem um poder mesquinho e abusivo. Eu sou obrigada a engolir o meu orgulho legítimo todos os dias para não ser demitida e acabar jogada na calçada de forma definitiva. Passo o expediente inteiro lembrando com profunda melancolia dos tempos em que a minha única preocupação era escolher joias caras. A vida tem sido extremamente perversa comigo, punindo-me severamente sem que exista uma justificativa real para tanta maldade. O ápice de toda essa provação terrível e desnecessária aconteceu na tarde de ontem, enquanto eu organizava algumas araras de roupas na entrada da loja. Olhei casualmente para a avenida movimentada bem em frente ao meu local de tortura diária e o meu mundo simplesmente desabou novamente. Vi o Marcelo passando de carro pela rua de forma lenta, bem diante dos meus olhos totalmente atentos e chocados. Fiquei paralisada no lugar, segurando um cabide com as mãos trêmulas enquanto assistia àquela cena que parecia uma provocação milimetricamente calculada. Ele fez questão de passar exatamente no meu campo de visão para esfregar a vitória dele na minha cara. Ele estava dirigindo um veículo novinho em folha, um modelo importado e caríssimo que reluzia de forma impecável sob a luz do sol da tarde. O Marcelo parecia incrivelmente feliz, sorridente e totalmente relaxado ao volante daquela máquina maravilhosa que eu deveria estar desfrutando ao lado dele. Não havia nele nenhum sinal visível de sofrimento, arrependimento ou saudade da esposa legítima que ele expulsou de casa com tanta selvageria. Ele parecia ter superado todo o nosso casamento de anos em questão de pouquíssimas semanas, agindo como se estivesse livre de um peso. Aquela imagem de felicidade ostensiva dele foi um golpe profundamente destrutivo para o que restava do meu orgulho ferido. Senti uma onda avassaladora de ressentimento e ódio puro invadir o meu peito ao testemunhar o sucesso material dele enquanto eu definho na miséria. Toda a minha vida confortável e cheia de privilégios foi apagada de forma covarde por causa do orgulho ridículo que ele demonstrou ter. O meu plano inicial de usar o luxo do Juliano para provocar o Marcelo e depois a minha tentativa legítima de forçar a minha volta falharam. Essas estratégias que eram perfeitamente lógicas na minha cabeça acabaram por destruir completamente todo o meu poder financeiro e estabilidade social. Fiquei sem a minha casa maravilhosa, perdi o meu estilo de vida elevado e tive a minha dignidade pisoteada por todos. É revoltante perceber como as pessoas ao meu redor foram rápidas em me julgar e me abandonar no primeiro momento de dificuldade real. O Juliano se revelou um completo frouxo dependente da esposa, e os meus próprios pais demonstraram uma falta de amor cristão inacreditável ao me darem as costas. Todos eles se uniram em uma espécie de complô silencioso para me ver sofrer e implorar por ajuda que nunca chega. Eu fui isolada socialmente como se fosse a única pessoa no mundo a cometer um deslize em uma relação amorosa. Essa hipocrisia generalizada da sociedade é o que mais me causa repulsa e indignação verdadeira neste momento atual. Atualmente continuo dormindo em um colchão de solteiro extremamente desconfortável e fino que fica posicionado direto no chão frio daquele quarto nojento. Passo as madrugadas inteiras em claro, olhando para a escuridão úmida e me perguntando como o destino pôde ser tão cruel com uma mulher tão especial. Eu não consigo aceitar que todo o meu futuro brilhante tenha sido sacrificado por causa da intolerância de homens pequenos e imaturos. Fui jogada na lama da sociedade sem o menor pingo de compaixão ou consideração pelos anos de dedicação que tive no meu matrimônio. É uma provação injusta que desafia qualquer lógica de merecimento humano na Terra. Fico aqui me perguntando por que todo mundo decidiu me tratar tão mal e de forma tão desproporcional por causa de um problema bobo de relacionamento. Era apenas um desentendimento conjugal simples que qualquer casal maduro resolveria em uma conversa de fim de semana sem grandes alardes. Mas preferiram transformar um erro insignificante em uma tragédia grega para me destruir e me ver trabalhando em um balcão popular de comércio. Eu continuo totalmente convicta de que sou a única vítima real e inocente no meio de toda essa gente egoísta, calculista e sem coração que cruzou o meu caminho.